Então vamos lá, né? A gente tava falando aí que você tá 30 anos na área. E aí eu queria entender como é que foi isso. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, até pro pessoal que não te conhece, né? Você é uma referência na área de tecnologia, na área de segurança. Quem é do nosso mercado já te conhece. Mas a gente, né, aqui no canal é justamente voltado para negócios, para pessoas que às vezes que estão entrando no mercado de trabalho, ou profissionais que já estão trabalhando, que querem crescer profissionalmente, ou novos empreendedores que querem montar o seu próprio negócio. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho, falasse um pouquinho da sua carreira e até para como você entrou aí no setor de segurança da informação. Cara, eu vou dar um resumo, eu prometo aqui, como todos, né, falar a verdade, nada mais que a verdade, né, realmente, até o final. Isso. Você jurou a Bíblia antes nos bastidores. Exatamente, né, de mão levantada e Perfeito. tudo, Tem que manter a palavra aí. manter a palavra, é claro, né, e eu vou falar um pouquinho da minha carreira, da minha vida histórica de trabalho, um pouco antes da vida tecnológica, né. Eu acho que essa geração atual perdeu muito isso, né, de a gente começar. Não que isso seja, por um lado, muito bom, evidentemente, mas eu comecei a trabalhar com 14 para 15 anos, cara. E por incrível Nossa. que pareça, eu tive uma sorte danada, que eu recebi um convite para trabalhar de uma vizinha que precisava de uma indicação de um conhecido para trabalhar como auxiliar de desenhista. Então você já imaginou, né? Durante uma parte da minha vida, lá 14, Caramba. 15 anos, até os 17, eu trabalhei numa prancheta, numa empresa que fazia silkscreen, placas, na verdade, de sinalização de silkscreen, e, e eu comecei minha vida ali, né? Chegou uma hora a empresa mudou, foi para um pouco mais longe da minha casa, eu tinha que catar bicicleta, andar aí 16 quilômetros por dia e de volta, marmitinha nas costas, para fazer uma coisa que eu queria, entendeu? Venho de uma família bastante humilde, no modo geral, estudei em escola pública até todo o primeiro grau, e ali foi uma questão de necessidade. Eu lembro até hoje, meu pai, pô, você não precisa, tal. Meu pai era funcionário público na Petrobras, motorista, dizendo que não precisava disso, mas uma questão minha, eu não queria ter meus acessos, e aí eu comecei a trabalhar. Nesse mesmo período, eu montei uma banda, cara. Eu acho que eu não sei se eu Sério comentei, mesmo? eu acho que eu tive Essa é uma banda de rock. novidade. Jura? Exatamente, e acho que até o Renato deve estar assistindo a gente agora aí, vocalista e baixista, enfim. Chamava Código Civil, e eu trabalhava, Nossa, estudava código à noite, civil. Código Civil, cara, Que massa. trabalhava à E era o noite, quê? Era de rock and roll? De. rock and roll, muito rock nacional, alguns É? rocks internacionais também. Chegava a tocar em barzinho, porque eu queria, porque aquela história, né? Ser músico não é fácil. E, porra, eu tinha mullet, você sabe o que é mullet? Não, acho que não, né? Sim, não, sem dúvida. Eu acho Não, que não é é da minha época, né? Mas eu pelo menos lembro o que que peludo, era. mullet, brinquinho aqui do lado, e eu tocava quase um menudão do Caramba. ABC, entendeu? Um garotinho, assim, enfim. Aí, cara, trabalhei 2 anos e fazia colégio técnico toda noite. 4 anos, né? Você combinava segundo grau com colégio técnico. E no último ano, ali, 17 para os 18 anos, eu estava me formando, precisava fazer um estágio. E comecei a procurar emprego no Não, jornal. desculpa, mas só E aí, repete. A sua formação foi do que mesmo? colégio técnico eletrônica. Comecei fazendo Eletrônica. eletrônica, exatamente. 4 anos ali estudando, no colégio aqui em Santo André, chamado Singular. Eu trabalhava durante o dia, estudava durante a noite. E assim foi. Chegando no final desses 4 anos, precisamos fazer estágio. E aí, como é que eu faço tal? Comecei a procurar estágio, e eu começava a olhar diário do Grande ABC, cara. Eu queria um estágio perto da onde eu morava. Só que você não tinha oportunidades, né? Pô, vamos começar para São Paulo. Um amigo na época, pô, se você quer abrir sua carreira profissional, tem que ir para São Paulo. E começa a procurar Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, risca lá e começa a marcar as entrevistas. Consegui conciliar 4 empresas num determinado dia lá para fazer entrevista em São Paulo. Nossa. E aí, das 4, depois eu fui descobrir que 3 era para estágio, passei nas 3, em todas elas, para começar na próxima segunda-feira, e Caramba. deixei a última para o final, que é uma empresa focada em manutenção de copiadoras. Mita, Minolta, chamava Doc Printer, não existe mais. E eu fui lá na aclimação, tal, desci tudo a pé, fui de metrô, tal. Chegando lá, eu lembro até hoje, um dos donos da empresa, preenchi a ficha. E aí, você não colocou mais nenhuma outra empresa que você trabalhou, somente essa aqui? Eu falei, não, mas eu não tenho outra empresa, foi a única empresa que eu tinha trabalhado.
E naquele momento ele acabou, enfim, passei, enfim, na entrevista. Só que a diferença era que, em vez de eu trabalhar nas 3 anteriores como estagiário, eu acabei aceitando nessa como técnico de manutenção. Então, assim, em vez de você ganhar, aí, que seria equivalente hoje, talvez, um pouco mais que o salário mínimo, eu estava ganhando, sei lá, 3, 4 salários ali. Então, pô, imagina, e Nossa. detalhe, eu tenho uma carteira de trabalho registrado como técnico, que para mim foi ótimo, né? Uhum. Valeu como estágio, tudo aquilo que a gente imaginava para a escola. Cara, eu era do ABC, não conhecia nada de São Paulo. Essa geração nova não vai saber o que eu tô falando. Não existia GPS, cara. Eu trabalhava na rua com meu carro, eu tinha um carro de 18 anos, um Fusca, com guia 4 rodas no colo, correndo São Paulo inteiro e assim. Eu andava Caramba. na rua, contava, tinha que entrar à direita num cliente. Eu contava 1, 2, 3, 4 ruas. Se naquela rua era contramão, o bicho quebrava a minha cara, porque eu tinha que parar, dar a volta, fazer todo o Eu plano de passei novo. bem pouco por isso, mas cheguei já a usar um guia, então eu me sinto Cara, privilegiado que eu já dirigi muito usando não um guia. sabe. É algo surreal hoje, né? Exato, o Waze é uma benção, entendeu? Uma Sim, dádiva que sem caiu dúvida. do céu e outras tecnologias. Beleza, então trabalhei lá durante um tempo com o meu carro, enfim, e comecei a me envolver. Eu queria trabalhar começando com as máquinas pequenas tal, e o que eu vou contar agora acaba também dando uma direção de toda a minha trajetória profissional, né? Eu queria sempre um pouco mais, e aí tinha umas máquinas muito maiores que puxava papel sozinho, grampeava sozinho, enfim. Eu falei, cara, eu quero mexer nessas máquinas. E era só 2, 3 técnicos da companhia como um todo que mexiam nesse negócio. Caramba. E eu falei, eu quero. E comecei a me envolver com os caras. Quando vi, o pessoal viu potencial em mim e me botou para fazer, para acompanhar esses 3 técnicos. Sei que 2, 3 semanas depois eu estava mexendo nessas grandes máquinas. Que era interessante, porque eu tinha 18 anos, eu chegava nos lugares, acharam que eu era o motoboy, o mensageiro, enfim, para fazer manutenção. Eu falei, não, eu sou o cara que faz manutenção automática, porque eu era muito jovem, né? Sim. Um rosto muito de criança, né? Então Isso você foi tá com algo muito. quantos anos, mais ou menos? Só pra gente pegar aí Eu a... tinha. Foi isso em 89 para 90. 91 tinha 18 anos. Exatamente 18 anos. Eu comprei 18 anos, sim, ganhei meu carro, primeiro Fusquinha, 74. Era que eu podia comprar. E, claro, uma parte do meu pai me ajudou, evidentemente. E eu tinha 18 anos. Aí, beleza, passou 2 anos, a empresa acabou perdendo alguns contratos, eu acabei saindo. E tô em casa, enfim. Aí teve um show em Santo André, quem eu vou falar vai saber disso, o Aramaçã. Se não me falha a memória, era show do Ira, eu estava desempregado nessa época. E encontrei uns amigos do colégio técnico. E aí, pô, o que tá fazendo? Olha, tá, tô parado, cara. Fui demitido, tal, a empresa fechou. Já tinha uns 20 anos, na verdade. Uns 20 anos, 19 anos para 20 anos. Eu encontrei esse amigo, o Evandro, enfim, não perdi contato com ele. Falei, cara, estou numa empresa aqui em Santo André, é uma empresa que faz manutenção de computadores e impressoras, também é um birô, tem em São Caetano. Eles estão precisando de técnico de manutenção. Eu falei, cara, mas eu não manjo nada de computador, nada, absolutamente nada, zero. E aí, não, vamos lá, tal, você mexe com eletrônica, tem multímetro, isso é o suficiente para a gente te ensinar lá. Legal, e tinha um carro, né, porque, que é o que ajudava. Aí eu fui para a SEB, fiz a entrevista, o profissional gostou bastante de mim lá, que me entrevistou, o Marco, o supervisor, e eu comecei a trabalhar imediatamente. Legal. Então, comecei a trabalhar, manutenção, mesma história, era multi-terminais, impressoras, era antes do que a gente conhece hoje de computador PC, antes de computador notebook, e você conectava nesse multicomputador vários terminais seriais, entendeu? Então, praticamente era tela e teclado, e você tinha uma central que fazia todo o processamento. E isso atendia hotéis, atendia prefeituras, então eu ia para Taboão da Serra, Embu, Baixada Paulista, então entendi tudo isso a parte de carro. E assim começou o meu mundo tecnológico, eu comecei nesse momento. Aí a comunicação de dados começou nesse mesmo período. Tive muita sorte, né? Porque rede no Brasil, nesse momento, ainda era muito fechado. O mercado nacional era fechado, né? Para quem sabe um pouco de política, mas quem abriu esse mundo para a gente aí foi o Collor, né? A gente andava de carroça, como ele falava, a gente tinha Fusca, Brasília, Passat. Ele que abriu o mercado aí para os carros em si e abriu para os computadores, né? Mas isso bem depois. Então, assim, tudo que tinha no Brasil era fabricado aqui de uma certa forma, né? Ou fazia a engenharia reversa lá de fora e fabricava aqui no Brasil.
Então você tinha pouco de comunicação, de rede de dados, conectividade, dessa história. Da SEB, né, dessa empresa de manutenção, a minha esposa, né, enfim, ela, ela, ela foi trabalhar numa empresa e depois ficou muito famosa, chamada Engecom, Grupo Engecom, que depois virou um grande distribuidor, né? Mas a história da Engecom é bem interessante, porque era 4 sócios, né, ex-funcionários da Pirelli, trabalhando com tecnologia, e a Pirelli, aqui do ABC, fabricava muito fibra ótica, na verdade, e não tinha para quem vender. Olha só, pessoal, você tinha Nossa, uma empresa, caramba. fabricava fibra ótica, mas não tinha demanda, vai entregar isso para quem? Você não tinha tecnologia para receber isso. E o que os caras sacaram? Eles saíram da Pirelli, estou resumindo a história bem rápido, Sim. montaram a Engecom e começaram a fazer, desenvolver produtos, né, tecnologia local, multiplexadores, né, para utilizar a fibra ótica que a Pirelli fabricava. Ou seja, ganharam o mercado, ficaram grande pra caramba, enfim, e começaram então a praticamente nascer a rede, tecnologia de rede no Brasil, né? Hoje é muito fácil você ter uma conexão Wi-Fi, mas naquela época você tinha tudo baseado em cabo coaxial, era cabo fino, cabo grosso, cabo AUI, tem tudo umas padronizações chata pra caramba, que você não seguisse não funcionava nada. Eu lembro da USP, né, da rede da USP ali, as salas, que era um cliente da gente na época, que você tinha cabos coaxiais. Imagina que você entra numa sala, tem 2 pontinhos coaxiais, que a gente viu até pouco tempo atrás aí chegando nas casas, né, para atender telefonia e vídeo, né, que a gente vê hoje, né, fácil. Sim, sim. Você tinha 2 pontinhos numa sala e você tinha um jumper, né, um cabo coaxial, que aí a faxineira olhava aquilo, achava que não tinha utilidade nenhuma, ela abria aquele jump e toda a rede da USP parava, porque aquilo não faz sentido. Isso era rede naquela época, entendeu? Sim. E ali que eu comecei a ter contato com tecnologia, né? Então, Não, então, é que é foi engraçado que assim, não tinha nem como você começar a sua carreira com tecnologia, porque na época, basicamente, não tinham cursos específicos para isso, não não, tinha não essa tinha demanda no nada. mercado, né? É A engraçado gente, isso. Então a você veio gente estava. da origem que foi na parte realmente de equipamentos, na parte técnica, né? Você tinha que conhecer a tecnologia, você tinha que saber que um cabo, Eletrônica, quantos né? metros poderia suprir um cabo coaxial, quantos metros poderia suprir um cabo óptico, quanto poderia subir 500 metros num cabo limitado a cabo amarelo, cada 2,5 metros você tinha que colocar um transceiver. Cara, você tinha que ter isso, porque senão não funcionava, entendeu? Se você não tivesse essa padronização e você tinha que ler, enfim, eu vou falar que eu sou muito velho, eu sou muito velho mesmo, mas a camada, enfim, as camadas ISO, né, da OSI, Sim, sim, na é. verdade da ISO, na verdade, não é o Era contrário. bem o baixinho da Oz ali. Não, tem, essa camada linha um 2 3 então assim, se você não soubesse isso, mas, cara, isso foi Mas muito já era o importante, primeiro contato com redes, né? Que era depois o é a primeiro base para contato infraestrutura, dele. para depois, né, evoluir para segurança da informação e etc. Exatamente. Então ali me fez eu ganhar muita bagagem, muita experiência com tecnologia. E ali tinha um cara muito bacana, enfim, um dos donos da Engecom, dos 4 sócios, enfim, ele virou consultor hoje, um cara fera, chamado Roger Bignardi. Era um cara, naquela época, um cara muito bom, um cara que sempre estava um passo à frente, olhando o ATM, entendeu? Tecnologia de fibra. E é um cara que, quando ele chegava no público, ele dava um show, entendeu? E eu falava assim, meu, eu era muito novo, de novo, 20 e poucos anos, falei, cara, eu quero ser que nesse cara, falar de forma descolada, de uma forma bastante simples. E naquele momento foi um dos caras que me inspiraram bastante ali, né? Então, ele vendia, eu acho que hoje eu posso falar isso, ele vendia tecnologia sem estar pronta, não existia. Então Sério? ele ia num cliente com a gente, e ele, não, beleza, perfeitamente, semana que vem eu trago para fazer os testes, um multiplexador, por exemplo. Ele chegava na empresa, pegava uma caixa, botava um monte de fio num protoboard, que nós chamamos, criava aquilo, fechava, se você olhava aquilo, parecia um ninho de rato, chegava no cliente, não funcionava, ele fazia os testes de novo e vendia um sonho. Então voltava e daquilo virava depois um produto de produção. Então isso era uma coisa muito interessante. A gente construía a rede naquele momento. Bom, aí, cara, depois a empresa cresceu, foi vendida, e eu acabei saindo da Então, organização. mas é legal esses pontos, né? Que você contando história, você faz questão de falar, né? Como realmente marca pessoas específicas na sua vida, né? E é Que verdade. nessa sua carreira, nessa sua jornada profissional, né? De pessoas que você admira, que você vê que realmente é um bom profissional e etc. E você usa essa pessoa como referência para o seu crescimento, né? E Cara, esse foi um dos que você teve essa percepção, essa sensação. são vários, né? Claro, se eu É? vou falar aqui de todos, eu vou me esquecer de alguns, mas
Ele foi um cara que me inspirou, porque, pô, eu tava chegando, eu era um cara que mexia com computador e impressora, esses caras estavam no outro patamar, entendeu? Era como se como se eu fosse, sei lá, um cara que fazia manutenção vamos, de novo, computador, e os caras estavam no nível da NASA, entendeu? Era outra Nossa. plataforma, era outro sonho, entendeu? Então, assim, Uhum. foi um grande salto. E, claro, minha esposa me ajudou bastante naquele momento, ela acabou levando o meu currículo. De novo, como no passado, igual ao que temos agora, falta profissionais. Então, eles tiveram que formar isso. Sim. E eu tive a sorte de ter sido aceito e estar no lugar certo, enfim, na hora Uhum. certa. Saindo dessa história toda, da Engecom eu fui virar cliente final. Então, assim, no grupo Engecom eu tinha integrador, tinha distribuidor e tinha uma empresa de serviço. Então, praticamente, eu passei por todos os níveis de uma... Do que nós sabemos hoje em dia. Hoje, esse mesmo exemplo existe hoje, até hoje. Tá? Você tem um integrador, tem uma empresa prestada somente em serviços e empresas de distribuição. Eu Sim. passei por todas elas lá na década de 90 já. Caramba. Saindo da Engecom, eu fui virar cliente final. Enfim, tive a oportunidade, fui virar cliente final, uma empresa, enfim, chamava Satipel, depois foi comprada por outro grande grupo atual, Qual que segmento? fabrica, Qual segmento que era essa empresa? fazia aglomerados, essas MDFs, essas placas de madeiras para a Hum, indústria moveleira. Então, boa parte que você vê aí hoje fabricando pela Casa Bahia e outros vendors, tudo que você vê de móvel é possivelmente fabricado por eles até hoje, né? caramba. Nessa nova Mas empresa daí que a você gente... entrou na área de tecnologia dessa empresa. Era tecnologia, era tecnologia. E, cara, eu tinha conhecimento. Eu lembro que na época, meu ex-chefe, que ele segue na área até hoje, me deu uma. Cara, me deu um problema para resolver de conectividade. Era hubs, não era nem switch de rede. Ele falou assim: faz esse negócio funcionar. E me deu um saco de lixo com um monte de cabo no meio, cabos de rede. Aí eu fui, olhei aquilo, vi que estava em loop e tal, desfiz e tal. Não, beleza, está contratado. Tá bom. Fui Nossa. contratado e fui cuidar da rede, da parte de telecomunicações dessa empresa. E foi engraçado, porque ele tinha unidades em São Paulo, que era a matriz, unidades em Uberaba e unidades no sul do Brasil, em Taquari. E eu lembro de umas viagens, olha, vai para lá que a rede lá não funciona, você vai ter que estourar toda essa rede. A hora que eu cheguei lá, de novo, né, era uma rede que o cabo coaxial, por consequência, ele é um cabo único, que você tem dois resistores, um em cada ponta, e isso é o mínimo que ele tem que funcionar. Naquela época, os caras pegaram um conector estrela e estavam ligando tudo errado. E eu lembro que quando eu cheguei lá em Uberaba, eu coloquei a mão nesse cabo, eu tomei um choque, um tranco assim que quase morri. Nossa. Aí eu chamei o eletricista, ele ninguém sabia o que estava acontecendo, eu falei, vem cá. Aí naquela época a gente não tinha nem motivo, então eu peguei uma lâmpada com um soquetinho, coloquei na carcaça do cabo coaxial e coloquei no terra, a lâmpada acendeu, aí eu consegui convencer o profissional Que tava que dando choque. aquilo Que tava. estava com indução, a gente teria que refazer toda aquela estrutura, né? Colocar fibra ótica. Enfim, eu passei 4 anos nessa É empresa e... engraçado só deve fazer uma observação aí, porque você vê que faz tanto tempo, né? Foi no começo, lá atrás, e você ainda sabe tecnicamente, você dá detalhes técnicos, é um negócio que nunca sai de sua mente, né? Engraçado. Não, não, Quantos não, não, anos, não, acho que tem você deve, para. faz uns 30 anos que você não trabalha com isso, mas Foi bom, cara. grava na memória, né? Engraçado, marcou a sua vida mesmo, né? Marcou. Diferente potencial de terra, porque, cara, imagina você passar um cabo coaxial daqui para um prédio do lado. E quando chovia, dava descarga elétrica, aquilo virou uma antena. Então, queimava onde estava o melhor Nossa, ponto de terra. Então, assim, 20, 30 computadores e placas de rede queimavam, assim. nossa. Parávamos tudo, cara, não tem jeito, vamos ter que investir. Aí paramos, estruturamos toda a rede e investimos. Primeiro em Uberaba, depois em Taquari, Rio Grande do Sul. E aí, de uma certa forma, resolvemos o problema da rede. Porque ali dependia muito da estrutura de rede. Já emitia nota fiscal, eu Uhum. já estava, enfim, pouco ainda, falava-se de internet já em 2000, né? Mas eu lembro que quando parava a rede, faziam fila de caminhoneiros lá fora e os caras queriam saber quem eram as pessoas de TI, porque eles queriam matar. Imagina um caminhoneiro, o cara tava lá parado, querendo carregar, indo embora, o cara E ia não viajar podia por mais causa do sistema, horas que de lá não dia funcionava. e não funcionava. Quem era o problema? TI, entendeu? Então, Aham. vamos resolver isso. Mas sei lá, enfim, depois começamos a implementar outras tecnologias, tudo essa parte tudo resolvida. Colocamos frades, acho que muita gente não vai saber o que é isso, né? É um produto como um roteador com placas aí para conectividade de frame relay, né? Que era antes da internet, pessoal, de vocês receberem tudo link aí no modemzinho em casa, fibra ótica, 100 mega, 100, né? Enfim, 200, 300, a gente tinha outras tecnologias que conectavam as empresas. E uma delas depois, claro, teve X25, teve outras, e frame relay.
E aí, a Frame Relay, cara, você pagava uma fortuna para isso, a telefonia era muito Mas cara. daí era só a empresa que tinha, né? Não era um negócio que era Era, acessível, né? exatamente, eram as empresas que tinham. E a telefonia era muito caro. Hoje você paga, pega o teu telefone, faz qualquer ligação nacional, internacional aí, praticamente dentro do seu pacote, sem pagar nada. Uhum. E dos desafios é você conseguir transferir dados e voz dentro do mesmo comunicação de um lado para o outro. Então, uma das coisas que eu lembro muito bem que a gente fez lá, e eu participei desse projeto de forma direta, é ter colocado essa comunicação através desses roteadores, e aí você discava através do seu telefone ramal interno, discava um código, sei lá, 30, não vou lembrar o código de Uberaba agora, 34, acho que era isso. 34 e um ramal do Lava, tocava direto, sem usar a operadora local. Então você tinha uma redução enorme de custo para isso. Despencou telefonia. Mas Isso era permitiu que ponto a a gente ponto, conseguisse. Arley. Era um cabo mesmo que vinha de uma empresa para outra ou funcionava de alguma outra forma? Funcionava através dessa estrutura, da infraestrutura da Telco. Então você tinha lá a Embratel, que fornecia esse serviço, Uhum. e ela contratava, às Era uma vezes. MPLS, por assim dizer? Isso é antes da MPLS. Isso é A antes da base da MPLS. MPLS. Essa é a base do MPLS, exatamente isso. Porque Caramba. o Relay veio depois da MPLS veio, depois de um certo tempo. Como que é o nome? Frame Então, Relay? Sinceramente, aí já não é da minha época. não é da sua época. Olha, dá pra gente fazer um corte bem clickbait aí. O que que veio antes da internet? Legal. Eu acho Frame que isso é Relay, bacana. beleza. Vamos lá, explica aí agora. Frame Relay. Aí as operadoras faziam isso, claro, que ela não conseguia, por exemplo, uma Embratel entregar a sua conectividade fim a fim, ou seja, te entregar um cabo do ponto A aqui de São Paulo ao Uhum. ponto B lá em Minas Gerais. Ela dependia de conectividade de terceiros. Então você tinha empresas pequenas, locais, que faziam isso, você tinha que entregava a última milha, que a gente chama, né? O rádio Sim. ou o cabo, enfim. Mas no fundo, para o usuário é transparente. Tudo passava por algum meio que chegava do outro lado. E no Uhum. fundo isso era frame relay. E esse produto ele integrava, né? A parte de voz e dados, a gente conseguiu ter conectividade disso. A gente rodava naquela época microsiga, né? Que hoje depois Já é virou TOTUS, né? TOTUS. Já é o Hoje, TOTUS. TOTUS. E, cara, era um problema, porque se você não tinha um no-break bacana, corrompia o microsiga e o pessoal ficava sem faturar horas, e era um problema. E aí E depois o tudo pessoal disse que projetos de valores para grandes empresas, de valores astronômicos, né? Coisa bem alta e tal. Não era algo popular para empresas de médio porte e tal. Era um negócio bem específico para não, essas grandes bem empresas, né? específico, bem específico, e era exatamente isso. Bom, enfim, aí estruturamos, conseguimos acertar isso, colocamos no break da estrutura, acertamos a parte de dados. Cara, passou 4 anos, eu falei, mano, acho que eu já fiz todo o meu trabalho aqui, não quero ir para outros áreas. Eu tinha vindo do mercado, né? Trabalhei, como eu falei para vocês, na Engecom, virei Sim. cliente final, que foi ótimo, que eu entendi como o cliente final sofria, né? Com fornecedor, com prazo de entrega na instalação que ninguém cumpria. Então, assim, Ficou dos isso dois lados, né? dos dois lados, isso para mim foi muito importante, porque quando eu voltei novamente a ser um integrador, eu dei muito valor ao lado do cliente, entendeu? Então eu falei, cara, eu Uhum. sei que esses caras sofrem. Eu sei que às vezes eles trabalham sem verba, sem budget, e precisam fazer milagres. Então, assim, você começa a compreender umas coisas. Então, nessa época, Marley, eu tinha um até chefe. vamos, né, fazer um adendo aí referente a isso, porque é uma coisa assim que quando eu comecei a trabalhar com tecnologia na área corporativa, eu não entendia muito bem como as coisas funcionavam, então foi uma das primeiras lições que eu aprendi, que foi que você aprendeu na prática estando dos dois lados, né? Mas nessa É, área de tecnologia, mas acho que vários outros mercados acabam seguindo a mesma linha, né? Principalmente com equipamentos, tecnologias que não são compradas diretamente às vezes no Brasil, a gente tem que comprar de grandes fabricantes no exterior e tal. Então tem esse padrãozinho, né, de fabricante, que é o que desenvolve a tecnologia ou cria a máquina, o equipamento. Aí você tem os canais de distribuição, né? Que faz a parte exato, de logística, estoque, né? Então eles exatamente. normalmente eles trazem lá de fora para o Brasil, né? E armazenam para poder revender aqui dentro do mercado nacional. Só que normalmente, né? Nesse padrão de tecnologia o mais comum é o distribuidor ele não ofertar para o usuário final, que é as empresas, Exato, né? Então nesse perfeito. meio existem canais, né? Que são justamente as empresas que fazem esse papel de comprar do distribuidor
e realmente repassar para o cliente final. E aí entra, normalmente esses canais inclui a parte de prestação de serviço, de suporte, manutenção, consultoria especializada e tudo mais. Então o mercado funciona dessa forma, é legal para o pessoal, né, que às vezes não tá Perfeito. começando na carreira entender, porque você Perfeito. tem oportunidades de trabalho em todos esses níveis, né, Arley? Todos. Você meio que foi subindo e passando de um para o outro e tal, né? E uma das coisas que eu vou dar dica para quem está assistindo agora a gente, principalmente para quem é jovem aí, procure na sua vida profissional encarar aquelas dificuldades que ninguém quer, entendeu? Isso que eu estava vendo. Porque ninguém queria trabalhar com esse negócio lá. Porque, de uma certa forma, era uma dor de cabeça.